Nesses dias em que reis e rainhas estão confinados dentro de seus próprios palácios, em que governadores e presidentes não podem viajar, e nesses dias em que amigos não podem se apertar as mãos e nem se abraçarem, nesses dias em que famílias estão confinadas em suas próprias casas, e muitos se reencontrando dentro de seus próprios lares, se redescobrindo como família, e nesses dias em que a fé dos fiéis está sendo duramente testada, e a dos incrédulos sendo descoberta, quero dizer a vocês, pessoal, que os olhos bondosos de Deus estão sobre todos nós. Gostaria de citar um dos líderes da igreja, o Elder Gary Stevenson. Ele é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E a seguinte citação dele em relação à fé e os dias em que estamos vivendo. Ele diz assim, ter fé não garante que coisas ruins não aconteçam. Ter fé me ajuda a acreditar que haverá luz novamente e que a luz será ainda mais brilhante, porque andei por trevas. Aqui no livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo, dentro desse livro aqui tem outro livro chamado Livro de Elamã. No capítulo 11 do livro de Elamã, conta a história, numa época antiga, em que houve uma fome muito grande na terra. E essa fome foi tão grande que os roubos e as guerras terminaram. E por que comento isso com vocês, né? Porque considero que nesses dias em que estamos vivendo existe uma situação semelhante àquela época lá. Não uma fome generalizada, mas uma pandemia. E devido a essa pandemia, as metralhadoras pararam de atirar, os canhões silenciaram, as guerras pararam. Não se ouve falar nem em refugiados mais. E no livro de Mórmon, no livro de Elamã, aqui no capítulo em questão, capítulo 11, houve um homem que intercedeu pelo povo. Um homem de Deus, com autoridade de Deus, com sacerdócio de Deus, que foi o advogado do povo, vamos dizer assim. E a petição que ele faz a Deus é muito linda, transmitindo o amor que ele tinha pelo povo, já que ele tinha a autoridade do Senhor, e essa mesma autoridade permitia que ele intercedesse pelo povo. Vou ler para vocês aqui, no capítulo 11, versículos 12 e 13, e depois o 15 e o 18. Peço a paciência de vocês. Então, o 12 e o 13 diz assim, esse homem se chamava Nefe, era um profeta do Senhor na época, e vejam a intercessão dele pelo povo perante o Deus Altíssimo. O 12. Ó Senhor, desvia tua ira, sim, tua ardente ira, e faze com que cesse a fome nesta terra. Ó Senhor, escuta-me e faze com que seja feito de acordo com minhas palavras, e faze chover sobre a face da terra, para que ela produza seus frutos e seus grãos na época de grãos. Agora do 15 ao 18. Sim, ó Senhor, e vês que eles se arrependeram em virtude da fome e da pestilência e da destruição que lhes sobrevieram. E agora, ó Senhor, não desviarás tua ira para novamente ver se eles te servirão? E se assim for, ó Senhor, poderás abençoá-los segundo as palavras que disseste. E aconteceu que no 76º ano, o Senhor desviou sua ira do povo e fez chover sobre a terra, de modo que a terra produziu seus frutos na época de frutos. E aconteceu que produziu os grãos na época de grãos. E eis que o povo se regozijou e glorificou a Deus, e toda a face da terra encheu-se de alegria. E não mais procuraram destruir Nefe, mas consideraram-no como um grande profeta e homem de Deus, de quem havia recebido grande poder e autoridade. Aproximadamente umas 3 semanas atrás, nosso presidente de Estaca, o irmão Ricardo Fato Severo, pediu que a igreja, aqui na fronteira com a Areia Artigas, da qual ele é o nosso líder, sugeriu-nos que jejuássemos no dia 15 de março, que era um domingo, para que essa epidemia não nos atingisse ou fosse o mínimo possível. E assim foi feito. Os membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias jejuaram o dia 15 de março, a pedido do nosso presidente da Estaca,
nosso líder local. No dia 29 de março, foi feito um jejum geral pela igreja, desta vez não para a hierarquia, mas mundial, juntamente com as outras igrejas, com os outros irmãos das outras igrejas, a pedido do nosso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o presidente Russell Nelson. E jejuamos e oramos para que essa doença fosse retirada da terra ou nós atingíssemos o mínimo possível. Jejuamos também pela economia mundial, que os nossos líderes governamentais tivessem a capacidade de segurar a economia. E foi feito assim. Neste último fim de semana tivemos a Conferência Geral da Igreja. E numa sessão de sábado à noite, o presidente da igreja, o nosso profeta, o presidente Russell Nelson, pediu-nos, juntamente com as outras igrejas, outros irmãos de outras igrejas que queiram nos acompanhar, pediu novamente que fizéssemos um jejum. Só que agora no dia 10 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E ele deu 4 motivos para que jejuássemos e orássemos nesta Sexta-feira Santa. Primeiro, para que a pandemia possa ser controlada. Segundo, que os médicos, enfermeiros e afins sejam protegidos. Gostaria de salientar aqui para vocês que esse afins aqui é os garis, aqueles homens que tiram o nosso lixo, tiram na basura, como se diz em espanhol, né? Essas pessoas que trabalham na madrugada e estão expostos ao frio. Os afins também são os policiais. Os afins também são os bombeiros. Essas pessoas que estão expostas. O terceiro item que nós pedimos é que os governos possam controlar a economia. Que o Deus do céu inspire nossos governantes de maneira tal que eles tenham ideias para proteger o povo de uma fome generalizada. E o último é que a vida possa voltar ao normal o mais breve possível. Na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de Naamã, um capitão do exército da Síria, um homem poderoso em ações e palavras, só que ele era leproso. E foi falado a Naamã que em Israel, país vizinho, existia um profeta chamado Eliseu, e que esse homem poderia curá-lo. E assim Naamã foi com um grupo de soldados para ser abençoado por Eliseu. Interessante que Eliseu mandou que ele se banhasse no Rio Jordão. E esse Rio Jordão assim não era um rio muito limpo. E Naamã se indignou. Ele ainda falou para os que foram com eles: mas os rios Farfar e outro rio que tinha lá não são mais limpos que o Jordão? Porque ele me mandou me banhar no Jordão, no Rio Jordão. Interessante que um dos servos de Naamã diz assim para ele: se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? O bom é que Naamã seguiu a sugestão de seu servo e se banhou 7 vezes no Jordão, como havia sido mandado, e ficou limpo. E uma metáfora que considero que esse pedido de jejum na Sexta-feira Santa para todos nós é como se o profeta tivesse nos mandado nos se banharmos no Rio Jordão. E a única maneira de ficarmos limpos dessa pandemia e sair de nossa terra é fazermos esse jejum, nos banharmos no Rio Jordão, tá bom? Particularmente, pessoal, eu nunca havia feito tanto jejum em tão pouco tempo. E também confesso que eu nunca senti a necessidade tão grande de que todos jejuássemos por algo que está em toda a terra. Foi pedido então por nossos líderes locais, como por nosso presidente de destaque gerais, como os apóstolos que falaram no fim de semana, e por nosso presidente da igreja, presidente geral da igreja. Esses homens, eles têm as chaves do sacerdócio de suas áreas. E esse assunto eu vou tratar na semana que vem, no outro vídeo. Bem, esses líderes que possuem essa autoridade, esse sacerdócio, e que pediram que nós fizéssemos jejum, a pergunta que fica aqui: porventura não o faríamos? E quero dizer para vocês
deixar para vocês uma rápida explicação do que é jejum. Falei tanto jejum aqui e talvez alguns não saibam o que é isso aí, ou tenham algumas dúvidas. O jejum é um período que a gente fica sem comer e sem beber, com um determinado propósito. Começa com uma oração e termina com uma oração. O jejum que se pede é 24 horas. Mas tem pessoas que não conseguem fazer 24 horas devido a algum problema físico, algum remédio que esteja tomando, alguma irmã, por exemplo, que esteja grávida. Aí se recomenda que não jejue. Mas se puderem. Então, o nosso presidente da igreja ele pediu que nós fizéssemos o jejum de acordo com o que nós consideramos um sacrifício para nós. Então, uns fazem de 24 horas, outros de 18, outros de 12, conforme o seu organismo suporte. Mas tem que ser um sacrifício. E como eu disse, começa com a oração. E começa amado Pai Celestial, ou amado Deus, e pede pelos 4 motivos que eu acabei de citar um tempo atrás. E ao finalizar o jejum, ele novamente, ou ela, vai encerrar a oração, agradecer pelo tempo, pela força que o Deus do céu deu para essa pessoa, tanto fisicamente como emocionalmente. E prometo a vocês, testifica a vocês, que vocês vão se sentir bem melhores depois disso aí. Gostaria de encerrar para você lendo uma bênção apostólica que o nosso presidente da igreja, o nosso profeta, deixou para nós. Não só para a igreja como um todo, mas para toda a terra, para todas as famílias, toda a nossa sociedade e todas as nações. Ele diz assim: invocando a autoridade a mim conferida, gostaria de conceder-lhes uma bênção apostólica. Eu abençoo vocês com paz e com uma fé ampliada no Senhor. Eu abençoo vocês com o desejo de se arrependerem e se tornarem um pouco mais semelhantes a Ele, a cada dia que passa. Eu abençoo vocês para que saibam que o profeta Joe Smith é o profeta da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Se houver entre vocês ou entre seus entes queridos alguém que esteja doente, invoca uma bênção de cura condizente com a vontade do Senhor. Eu assim abençoo vocês, expressando mais uma vez o meu amor por cada um de vocês. Presidente Russell. E quero encerrar dizendo para vocês que o Deus do céu está ciente de nossos desafios, de nossas condições e problemas. E Ele está disposto, essa é a palavra que eu quero salientar, Ele está disposto a nos abençoar. Testifico a vocês também que o livro de Mórmon, esse livro que mostrei para vocês, é um livro de Deus, é um outro testamento de Jesus Cristo. Testifico a vocês que o poder de Deus está na terra e ele se chama o sacerdócio. Testifico a vocês que Cristo vive, que nós iremos sair dessa e iremos nos dar bem. E também digo a vocês que não há motivo para desespero, porque o Senhor Deus do céu é por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.